Saudações! Aqui quem fala é Avelino Morgante e no vídeo de hoje eu irei provar para vocês que o Bitcoin ele é um derivativo do dólar. E não tem nenhum clickbait dessa vez, como no vídeo das tulipas. O Bitcoin é realmente um derivativo de dólar, então se você quiser entender mais sobre isso, fica até o final. Antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like. Eu estou fazendo um desafio, eu estou cumprindo um desafio que é o Desafio Abraham. O Abraham me desafiou a fazer um vídeo por semana com argumentos contrários ao Bitcoin. E eu estou trazendo vídeos aqui todo dia. Nós estamos aqui no quinto vídeo, Então eu estou fazendo vídeos todo dia sobre Bitcoin com argumentos contrários. Então tudo que eu peço é para você deixar o like aí. Vamos ver se a gente consegue atingir a meta de 1000 likes para eu poder continuar fazendo mais um vídeo amanhã e mais um no dia seguinte. E eu tenho ideia assim para uns 25 vídeos mais ou menos. Pelo menos uns 30 vídeos sem esgotar o tema e sem ser repetitivo, trazendo coisas novas. Então eu conto com a ajuda de vocês. E antes da gente começar o vídeo, eu quero falar dos nossos patrocinadores. A UVP, ela é uma escola de negócios, investimentos e consultoria e ela pode ajudar você a vender o seu Bitcoin. Você está assistindo os meus vídeos e está pensando em vender o Bitcoin? Você pode vender esse Bitcoin, que é a única coisa que o Bitcoin serve é vender, é você se livrar dele. E aí você pode comprar coisas que realmente existem, tipo empresas, moedas, metais, ETFs. Então você pode clicar aí na UVP e conhecer e vender o seu Bitcoin e comprar coisas que realmente existem, não uma coisa que é só um número. E se você quiser comprar metais físicos, aí tem as minhas empresas, que o link está aí embaixo. Você pode comprar joias, moedas, barras de ouro, barras de prata, enfim. Metais físicos aí é comigo. Beleza? Um recado para o Altieri. Altieri, bebe água agora antes de começar o vídeo. Mantenham-se hidratados, pessoal, principalmente o Altieri. Estou vendo os vídeos do Altieri aí, ele está fazendo aí 40, 50 minutos de live e cansa a garganta. Eu com 20 minutos aqui já, então tem que manter hidratado. Pessoal, sem enrolação agora, no vídeo de hoje, nós vamos relacionar o dólar, o ouro, o Bitcoin, o plano real, a teoria evolutiva de Darwin, o efeito Linde, o teorema da regressão de Mises, pizzas e o Esperanto. Então deixe o like aí, beleza? Nós vamos relacionar tudo isso. Se você tem um QI acima de 150, você já entendeu onde eu quero chegar. Então eu gostaria de começar esse vídeo explicando um pouco sobre o teorema da regressão. Vou ver se eu consigo trazer uma citação aqui. Deixa eu ver de quem que eu vou citar aqui. Eu trouxe algumas citações para vocês hoje. Vamos citar o do Rothbard. Em primeiro lugar, Rothbard em Mystery of Banking. Em primeiro lugar, os indivíduos não escolhem o meio de troca a partir do ar. Eles superam a dupla coincidência de vontades de escambo ao escolher uma commodity que seja amplamente demandada. Em segundo lugar, eles escolherão uma commodity que tenha demanda, a qual sapateiros e outros serão propensos a aceitar em troca desde o início do processo de escolha do dinheiro. Então, o teorema da regressão de Mises, ele explica que o valor do dinheiro ele vem do passado, do seu valor do passado. E se você for regredindo o valor do dinheiro, você vai chegar em um momento em que o dinheiro ele não era demandado como fins monetários, mas sim como fins industriais ou como bem, como eu falei no vídeo ali anterior das tulipas, que eu falei do conceito de bem do Karl Menger. Então, se você for voltar, vamos pensar no padrão ouro. Se você for voltar ao preço do ouro, você vai chegar até um ponto em que a economia, ela não era o ouro era utilizado para fins de commodity industrial, de joia, ou de ornamento. O ouro no passado ele tinha um valor religioso, tanto para povos como o Egito, para os astecas, para os maias, para os incas, para os judeus lá em Israel, para a Babilônia,
tinha valor religioso, então também tinha valor de joias, tinha outros tipos de valor, e também o ouro, a prata, o cobre, o bronze, eles tinham uma utilidade muito interessante por eles serem bactericidas. Então as pessoas faziam utensílios de prata e ouro, porque a prata é um bactericida natural, não sei se vocês sabem, a prata, o cobre, o ouro, os metais nobres, eles são bactericidas naturais. Então eles faziam copos, faziam jarros, faziam utensílios de metais como o ouro e a prata, e também porque eles tinham resistência à oxidação e tinham outras características. Mas o teorema da regressão de Mises vai falar o quê? Que se a gente for voltar ao passado, o valor desses bens eles eram demandados pela natureza deles, porque eles tinham uma utilidade. Agora, esse vídeo vai ficar um pouco longo já adianto, então, Altieri, você tem que se manter hidratado aí. Vai ficar meio longo esse vídeo. Os austríacos, eles defendem que o dinheiro, a moeda, ela nasce de uma forma orgânica. A moeda tem então a visão aristotélica, né, do dinheiro, e a visão do Karl Menger é que o dinheiro ele emerge naturalmente na sociedade, como se fosse um processo evolutivo. Então, no caso do ouro, como ele surgiu dessa forma que eu estou falando, antigamente as pessoas faziam escambo. E olha só que interessante, que a gente pode relacionar isso com a teoria de Darwin, e quem aí for programador e tiver um conhecimento de algoritmos genéticos vai poder relacionar isso também. O ouro ele foi testado em diversas civilizações. Olha o peso disso. Diversas civilizações em diversas épocas da história da humanidade. Durante 6.000 anos. Então é como se você jogasse um algoritmo genético em várias sociedades. Império Romano, Azteca, Japão, China, Europa, Idade Média, Israel, Egito, Babilônia. E aí você rodasse tudo e no final quem ganhasse desse processo de seleção natural, quem que ganhou? Foi o ouro e a prata. Eles que ganharam nesse processo de seleção natural, que é muito parecido com a teoria da evolução de Darwin, né? Por que o ouro ganhou em todas essas épocas e em todas essas civilizações? Por conta das suas características. Durabilidade, estabilidade, e também das suas características físicas, resistência à corrosão, maleabilidade. Então o ouro ele foi testado em um cenário muito interessante, no cenário de escambo. Ouro versus café, ouro versus carne, ouro versus ovo, ouro versus roupas, ouro versus espadas, ouro versus terras, ouro versus cavalos. E aí ele foi testado em tudo isso e ele emergiu naturalmente. Mises utiliza um termo ex novo, não ex novo não, ex nihilo. Ex nihilo. Mises utiliza o termo ex nihilo, que significa do nada. Surgiu do nada, naturalmente, organicamente, como um processo de seleção natural. Um processo de seleção natural que aconteceu não foi uma vez só, diversas vezes, em diversas localizações, durante 6.000 anos, em diversas sociedades. Sociedades colapsaram e emergiram de novo e novamente escolheram o ouro como dinheiro, naturalmente. É muito legal isso. Então, expliquei um pouco sobre o teorema da regressão de Mises e sobre a teoria da evolução de Darwin. A gente vai relacionar os outros assuntos que eu falei, que parecem assuntos não relacionados. Já o efeito Linde, o que diz o efeito Linde? Ele diz que uma coisa que já dura muito tempo, assim, vou falar de forma simples, o efeito Linde é uma coisa que já dura muito tempo, ela tende a durar mais tempo, ela tende a continuar sobrevivendo. E utilizamos isso geralmente com os metais, para se referir aos metais. Os metais estão há 6.000 anos, então é esperado que a gente continue utilizando metais como dinheiro. Não é uma coisa, porque sim. Por que a gente usa metais como dinheiro? Porque sim, não. Porque
eles foram os vencedores do critério de seleção natural, como se eles tivessem entrado em competição. Entraram em competição com outras coisas que foram moeda. O cacau já foi moeda, o sal já foi moeda, conchas já foram moeda. Então diversas coisas já foram moeda. Até bois já foram moeda, até animais já foram moeda. Acredite se quiser. E em todas essas sociedades o ouro venceu como moeda. Ex nihilo é o termo que o Ludwig von Mises usa. Ex nihilo. Então, o Bitcoin ele é uma proposta de surgimento de dinheiro ex novo. Ex nihilo significa do nada. Ex novo significa do novo. E agora vamos correlacionar, e por isso que ele vai falhar. Vamos correlacionar isso com outra coisa que eu falei no início do vídeo, com o Esperanto. O Esperanto é uma língua artificial. É uma língua artificial. E a língua, ela também tem um processo evolutivo. Ela também tem um processo evolutivo. O espanhol, o português, o italiano, o francês, tudo tem um processo orgânico acontecendo, um processo de seleção natural. Por isso que a língua ela vai mudando. Então você não adianta criar normas, padrões da língua portuguesa. Não adianta. Porque as pessoas vão falar do jeito que elas querem falar. E por isso que o Nordeste fala de um jeito, o Rio Grande do Sul fala de outro, São Paulo fala de outro, Rio de Janeiro fala de outro. Você não pode impor. Isso não funciona, né? Então, no caso do ouro, como ele foi criado ex nihilo, do nada, organicamente, ele ganhou um processo de seleção natural, né? E com isso ele se provou no tempo. Então é por isso que eu correlacionei o teorema da regressão de Mises, a teoria de Darwin e o efeito Linde, por isso, porque ele ganhou esse processo de seleção natural. E o Bitcoin, ele, como eu vou demonstrar aqui, ele foi criado ex novo e ele não pode ganhar esse processo de seleção natural. E agora a gente vai correlacionar isso com o surgimento do Bitcoin. Ou pelo menos com o uso dele como meio de troca. O primeiro uso do Bitcoin como meio de troca, o primeiro uso foi através de um post em um fórum chamado Bitcoin Talk. Nesse post, um programador que tem um nome bem complicado, o Laszlo Haniek, ele perguntou nesse post quem gostaria de receber 10 mil bitcoins por 2 pizzas, porque ele queria comprar 2 pizzas para os filhos dele e ele queria utilizar o Bitcoin para isso. E o que aconteceu? Demorou um tempo, não foi tão fácil, e apareceu uma pessoa, ele teve uma resposta alguns dias depois, e apareceu uma pessoa, um jovem de 19 anos, que aceitou comprar as pizzas e recebeu 10 mil bitcoins. Só que tem um detalhe que os bitcoinheiros eles esquecem. É que, diferente do ouro, que surgiu de um cenário de escambo, ouro versus carne, ouro versus espadas, ouro versus bois, ouro versus roupas. O Bitcoin, ele não foi feito, essa transação não foi uma troca direta do Laszlo com a pizzaria. Não foi Bitcoin versus pizza. Não foi Bitcoin versus pizza. Foi Bitcoin versus uma pessoa. Essa pessoa pegou dólares americanos, moeda fiduciária, e comprou a pizza. E pagou o pizzaiolo, pagou a pizzaria em dólares. Toma aqui dólares. E me dá aqui Bitcoin. Então foi uma troca indireta. Então por esse motivo, o Bitcoin, não só por esse motivo, mas esse é um dos motivos de o Bitcoin não cumprir o teorema da regressão de Mises. Porque o ouro ele foi testado num cenário de escambo, com diversas mercadorias. Isso aconteceu não uma vez só,
várias vezes, como eu citei, em várias civilizações diferentes. Império Romano, Babilônia, Grécia, a Grécia também, na África. E o Bitcoin ele surge ex novo, em um cenário onde ele é trocado por dólares. O que aconteceu nesse momento? Ludwig von Mises fala que o valor do dinheiro vem do seu valor passado. Por isso que chama-se teorema da regressão. O que aconteceu é que o Bitcoin, 10 mil Bitcoins, ficaram associados a 2 pizzas. E aí isso dá um valor em dólares. E aí esse foi o primeiro valor do Bitcoin em dólares. Não em um cenário de escambo contra diversas commodities industriais. E ele não tinha um valor de commodity antes. Ele já tinha um valor, ele já foi um valor artificial de meio de troca. Ele foi igual ao Esperanto, ele foi projetado para ser uma coisa. Ele não é algo que surge organicamente, naturalmente, por um processo de seleção natural. E pessoas aleatórias em civilizações aleatórias ao redor do mundo escolhem o ouro como vencedor através de uma situação de escambo, né? Então, o Bitcoin não cumpre o teorema da regressão principalmente por esses 2 motivos. Primeiro, porque ele não veio de um cenário de escambo. E segundo, porque a primeira negociação, teorema da regressão de Mises, o primeiro preço do Bitcoin foi uma transferência em dólares, né? Foi por um intermediário. Ainda foi indireta, não foi direta. Não foi tipo, toma Bitcoin em pizzaria e me dá a pizza. Não. Foi, eu estou pagando Bitcoins para alguém que me dá uma pizza e o cara foi lá e comprou com dólares. Então é uma troca indireta, né? E isso é muito importante, porque isso fez com que o Bitcoin ele viesse a ser um derivativo de dólar. E eu vou dar mais um exemplo, para não ficar só em um exemplo, eu vou dar mais um exemplo de outras moedas que são derivativas de dólar, né? O real brasileiro. O real brasileiro é um derivativo de dólar também. Quase todas as moedas fiduciárias hoje são derivadas do dólar. Muitos de vocês não eram nascidos ainda em 94 quando houve o Plano Real. E o que foi o Plano Real? O Plano Real veio após um longo cenário de hiperinflação no Brasil, um longo cenário de hiperinflação, de muita impressão de dinheiro e tal, e diversas moedas que morreram, cruzado, cruzeiro, cruzado novo, enfim. E aí foi criado, antes do Plano Real, uma moeda, uma unidade chamada URV, Unidade Real de Valor. E uma URV, ela valia quanto? Deixem aí nos comentários. Ela valia $1. R$1. Minha garganta falhando. Tenho que beber água, pessoal. R$1 valia $1. R$1 valia $1. Então, as pessoas passaram a usar dólar. As pessoas passaram a usar dólar. Sem usar dólar. Quanto vale essa garrafa de água? Essa garrafa de água vale 100 mil cruzados. Poxa, mas aí amanhã já vale 110 mil. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar que ela vale 1 RV. E aí foi isso que salvou a economia, 1 RV. Mas note, o valor do real, se a gente seguir o teorema da regressão, vai chegar até um ponto, e o Mises fala sobre isso também. Deixa eu ver se eu tenho uma citação aqui. Ele fala disso também. É perfeitamente admissível presumir que tal moeda, crédito, possa continuar a ser usada como meio de troca, mesmo perdendo sua condição de crédito contra um banco ou um tesouro, tornando-se dessa maneira uma moeda fiat, fiat money. Moeda fiat é uma moeda que consiste em meras peças simbólicas, um URV, que não tem nenhum emprego industrial nem representa um crédito contra alguém. Então, o URV, que é o real,
ele é uma moeda fiat, é uma moeda que consiste em meras peças simbólicas, que não tem emprego industrial e nem representa um crédito contra alguém, igual o Bitcoin. Bitcoin ele é só um número. Ele é também uma moeda fiduciária. E o Jesus Huerta de Soto é um cara que eu vou falar mais aqui em um próximo vídeo. Ele fala bem assim: uma vez que nenhum tipo de moeda pode ser utilizado em uma sociedade como meio de troca geralmente aceito, sem que se sustente em um processo histórico muito prolongado que derive da utilização industrial ou comercial original do bem em questão, tal como ocorreu com o ouro e a prata. Então aí tem duas citações aí para respaldar um pouco do que eu estou falando. Então, o real brasileiro ele é um derivativo de dólar, se a gente pensar na origem, porque o preço do real ele derivou de um URV e um URV era $1. O preço do Bitcoin também, porque ele veio de uma troca indireta por pizzas, cotadas em dólar. Ele não veio de um cenário de escambo. Agora, olha só que interessante, para a gente juntar aí tudo isso. Da onde que veio o dólar? Um dólar americano, né? Porque tinha outros tipos de dólar, tinha dólar espanhol, tinha vários dólar canadense, né? Esses dólar australiano, tem vários tipos de dólar. Um dólar ele era uma quantidade de prata, aproximadamente 28 gramas de prata. Isso era $1. E mais ou menos 1,5 gramas de ouro, mais ou menos por aí. Isso era $1. $1 era isso. Era uma quantidade de ouro. Por quê? Porque o ouro surgiu do ambiente de escambo, foi escolhido organicamente pela seleção natural, através de um processo longo de longos anos, milênios, 6.000 anos, em várias localizações diferentes. E aí criaram diversas unidades de medida, onça Troy, $1, um ducado, réis também, e todo esse padrão, existe um padrão internacional, mundial. Chamava de nomes diferentes, mas era a mesma quantidade de ouro ou próxima, né? Um dracma também. Então tinha diversos padrões metálicos. E aí depois, eu não vou me alongar muito nessa história do dinheiro, mas houveram algumas manipulações do preço do ouro e da prata, diversas manipulações, na verdade, até que em 1971 os Estados Unidos retirou o lastro em ouro. Então, como que isso pode acontecer, né? É o que o Mises fala aqui. É perfeitamente admissível presumir que tal moeda crédito possa continuar a ser usada como meio de troca, mesmo perdendo sua condição de crédito contra um banco ou um tesouro, tornando-se dessa maneira uma moeda fiat. Então, o valor do dólar hoje, ele deriva do ouro. Então, o ouro ele não é um derivativo de dólar. Não, pelo contrário. O dólar surgiu do ouro. O dólar surgiu do ouro. $1 era uma quantidade de ouro, como eu acabei de dizer. E aí teve o fim dessa conversibilidade. E como que o mundo aceitou isso? Através da coerção. E aí eu quero explicar uma coisa melhor, que eu deixei um pouco vago no vídeo anterior. Eu não defendo coerção estatal e eu não defendo demanda coercitiva. O que eu quis dizer em um vídeo anterior é que esse poder da coerção da arma estatal, ele é mais forte que o poder da especulação. Ele é mais forte, ele tem mais peso. Não quer dizer que eu defenda a coerção estatal. Eu não defendo a coerção estatal, né? Então quero deixar apenas isso claro, porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de me expressar mesmo, as ideias. Então é isso. O dólar, então é isso, eu não defendo coerção estatal. É só que é um poder muito poderoso, muito forte mesmo da coerção estatal. Mais forte do que a demanda especulativa. Porque se o Estado quiser, ele acaba com a demanda especulativa. Então a coerção estatal ela é muito forte. É uma demanda muito forte. E aí como que o dólar virou o padrão, né, mundial?
ele forçou as pessoas, ele forçou a Arábia Saudita a vender petróleo. Ele deu proteção para a Arábia Saudita, mas foi uma coisa bem assim: olha, a gente está tirando o nosso padrão metálico aqui do ouro, mas eu acho melhor você continuar aceitando dólares aí por petróleo. Se você aceitar a nossa ajuda militar, e os Estados Unidos já era uma potência militar nessa época, em 71, eu vou te proteger. E a Arábia Saudita tinha um monte de inimigos lá no Oriente Médio. Eu vou te proteger. Eu vou mandar meus porta-aviões e vou te proteger. Se você aceitar o dólar para comprar petróleo, e a Arábia Saudita era o maior produtor de petróleo, ainda é até hoje. Se você não aceitar, coisas ruins podem acontecer com você. Aí eu brinco que o lastro do dólar se tornou o chumbo, não o ouro e a prata. Mas o valor do dólar, o preço dele, deriva do ouro, desse longo processo de seleção natural. E o valor do Bitcoin, por consequência, deriva do dólar. E o valor do real também. Então, eu espero ter provado que o Bitcoin ele é um derivativo do dólar. E, não satisfeito, eu vou deixar uma provocação para os bitcoinheiros, que é o seguinte: hoje, o Bitcoin, a liquidez do Bitcoin, ele vem das stablecoins, que são tokens de dólar. Uma dessas stablecoins é o USDT. O USDT, o token de dólar, o Tether, o dólar Tether, ele foi... Eu não quero explicar a história, eu vou deixar isso para outro vídeo, senão vou ficar muito longo. Mas o USDT ele é responsável por mais de 50% da liquidez do Bitcoin. O USDT no Brasil e no mundo, quase 60% das negociações são feitas em USDT. E a liquidez do Bitcoin vem toda do USDT, do par USDT Bitcoin. Claro, hoje existem algumas outras criptomoedas, como a Gemini, tem outros tokens de dólar aí. Mas o mais relevante é o USDT. E também são tokens de dólar, continuam sendo tokens de dólar, apesar de serem outras empresas, né? Então o Bitcoin é altamente dependente dessas empresas, o preço dele é altamente dependente dessas empresas e dessa liquidez. E elas fazem uma coisa, a gente vai falar disso em alguns outros vídeos, mas é um dinheiro que surge meio que do nada, assim, é bem manipulado esse mercado. Existe até matemáticos e estatísticos que estudam uma correlação entre a impressão, a mintagem de dólar Tether e o preço do Bitcoin. Quando o Bitcoin bateu ali 20 mil dólares, estava muito, muito correlacionado com essa liquidez de Tether. Mas aí a provocação que eu gostaria de deixar com os bitcoinheiros é o seguinte: se o dólar Tether colapsar, o que vocês acham que acontece com o preço do Bitcoin? O que vocês acham que acontece com o preço do Bitcoin? Na minha opinião, vai despencar. Ah, mas o blockchain... Eles vão usar isso como argumento. Ah, mas o blockchain vai estar lá. Vai continuar estando lá o blockchain. O blockchain vai continuar funcionando. É mesmo, é? E como é que os mineradores... Se o preço do Bitcoin cair, como é que os mineradores vão sustentar essa pirâmide? Porque os mineradores eles gastam uma porrada de energia. E aí eles precisam vender bitcoins para sustentar essa operação deles. Eu quero falar mais disso em algum vídeo, que o Bitcoin ele tem esse custo de manutenção muito alto e por que isso é muito ruim para uma moeda. Mas eu vou deixar para argumentar em outro vídeo, eu vou deixar só lançar essa pontinha aqui para vocês. Mas o que acontece se o preço do Bitcoin despencar porque o dólar Tether colapsou? Que o Bitcoin é totalmente dependente do dólar Tether, o que acontece com os mineradores também? Se eles vão conseguir continuar pagando lá para cavar buracos ou para gerar Bitcoins, né? Indo mais além, o que acontece com o Tether se o dólar colapsar, se o dólar americano colapsar? Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos é a nação mais endividada do mundo. Acho que é 35 trilhões de dívida. Somente de déficit somente para rolar a dívida
é 1,8 trilhões de dólares. É o PIB do Brasil inteiro, em um ano. Esse ano, o Tesouro Nacional dos Estados Unidos vai ter 9 trilhões de dólares vencendo, em vencimentos. É o maior vencimento da história do Tesouro. Somado com 1,8 trilhão de dólares de rolagem da dívida. Fora o déficit, que vai ter déficit, tá? Os Estados Unidos vai ter déficit. Por isso que o Elon Musk e o Trump estão cortando gastos pra caramba. Fora o déficit e fora a queda no PIB americano. Porque a teoria keynesiana, ela explica que o governo tem que gastar mais. E isso funciona até um certo momento. A teoria keynesiana funciona até um certo momento, até o momento que ela para de funcionar. Então, os Estados Unidos, o Elon Musk, por meio do Doge e o Trump, cortando esses gastos, isso vai diminuir o PIB. E diminuindo o PIB, vai diminuir a arrecadação, vai gerar déficit e o dólar vai entrar em colapso. Possivelmente esse ano. E aí eu pergunto, o que acontece com o Bitcoin, sendo o Bitcoin um derivativo de dólar? O Bitcoin vai virar pó nesse cenário. Então, às vezes eu falo de uma forma alarmista para ver se as pessoas prestam atenção no que eu falo. Mas eu tenho argumentos. O Bitcoin vai entrar em colapso porque ele é um derivativo de dólar altamente dependente do dólar Tether e altamente dependente do dólar americano. E eu consigo provar isso tanto pela teoria austríaca, mostrando que o preço do Bitcoin deriva de uma troca feita em dólares e não através de uma troca feita em um cenário de escambo, de um processo orgânico ex nihilo ao invés de ex novo, tanto como eu também consigo provar isso por meio da liquidez do Bitcoin, que surge através de dólar Tether, que por sua vez está apoiada em cima do preço do dólar. O que não acontece com o ouro e a prata. O ouro e a prata têm a sua demanda industrial como commodity. Um exercício muito interessante de se fazer, é bem interessante. Eu vi um rapaz falando disso no Twitter, eu não vou conseguir citar ele aqui agora, mas eu achei muito interessante. É que as pessoas, no cenário de escambo, elas pensavam, eu tenho essa quantidade aqui de ouro e eu quero trocar por aquele boi. Essa quantidade de ouro vale para mim tanto, então eu aceito trocar pelo boi. E aí ela sabe fazer o cálculo econômico. Esse é o ponto. As pessoas na era do escambo conseguiam fazer o cálculo econômico do ouro e do escambo sem usar dólar, sem usar a internet, sem usar dólar, sem usar gráficos, sem usar cotação. Por que elas conseguiam fazer isso? Porque o ouro é um bem e ele tem uma demanda industrial, uma demanda real de commodities. Agora, qual a quantidade? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu sei que eu posso trocar, por exemplo, 10 gramas de ouro por um boi. Eu sei que eu consigo trocar 10 gramas de ouro por um boi. Porque para mim 10 gramas de ouro vale uma coisa e um boi, e o Karl Menger fala disso durante as trocas. Algo precisa valer mais para eu poder trocar, correto? Eu não vou trocar 10 gramas de ouro por um boi se eu achar que o boi vale menos. Eu tenho que achar que vale mais. E aí eu consigo fazer esse cálculo econômico. Qual a quantidade de bitcoins, sem olhar para o dólar, tá, pessoal? Tá, bitcoinheiros? Sem olhar para o preço do dólar. Eu sei que é muito difícil para vocês, porque o Bitcoin é um derivativo do dólar. Mas sem olhar para o preço do dólar, quantos bitcoins vocês pagariam em um boi? Quantos bitcoins vocês pagariam em uma roupa? Quantos bitcoins vocês pagariam nessa caneta? Sem olhar para o preço do dólar. Vocês conseguem resolver essa pergunta? Não conseguem. Por isso também que o Bitcoin não pode ser usado como unidade de conta, porque ele não tem essa capacidade de servir como para fazer o cálculo econômico. Né? Então é isso. Vimos
a relação do dólar, do ouro, do Bitcoin, do plano real, do teorema da regressão de Mises, da teoria da evolução de Darwin, do Esperanto, que é uma língua artificial, do efeito Linde com pizzas. E aí, as pessoas às vezes perguntam aqui nos vídeos o que elas têm que fazer, né? Nesse momento. Eu falei disso em alguns podcasts também, mas o que vocês têm que fazer nesse cenário que eu falei caótico dos Estados Unidos, da moeda dos Estados Unidos crashar, é ter um pouco de dólar, acredite se quiser, porque todas as moedas fiduciárias, inclusive o real, que é um derivativo de dólar, vão colapsar. O que vocês acham que vai acontecer com a economia do Brasil quando tiver uma crise americana? Vai entrar em colapso. E o Bitcoin, por ser um derivativo de dólar, o que vai acontecer? E por ser um ativo altamente especulativo, como eu provei em outros vídeos, vai colapsar. Então o dólar ele é bom. É bom você ter dólar físico, não dólar no banco, porque os bancos vão quebrar. Muitos bancos americanos vão quebrar. Igual aconteceu ano passado ali com o Silicon Valley Bank e tal, mas de uma maneira muito maior. Então tem um pouco de dólar, principalmente dólar físico, ouro e metais, como ouro e prata. E aí, se você quiser comprar ouro e prata, vai ter o link da Morgantes Metais, que é a minha empresa, da Morgantes Metais e da Real Capital, onde você pode comprar em custódia, mas pode comprar em físico mesmo na Morgantes Metais, tanto ouro como prata, porque, como eu demonstrei, o ouro e a prata não são um derivativo de dólar, não. É ao contrário, é o dólar que é derivativo de ouro e prata. Vocês podem especular, comprando puts, apostando nessa queda desse mercado, comprando os pozinhos, apostando na queda do mercado, na Nasdaq principalmente. Mas aí tomem cuidado com isso. Aí consulta lá o pessoal da UVP, que eles vão te recomendar lá a melhor estratégia para você fazer isso sem você se ferrar, tá? E você pode comprar dólares lá também pela UVP. E as T-bills também, que aí o meu amigo Faca que recomendou as T-bills, que são títulos curtos do governo, como se fosse a taxa Selic americana. O Faca, para quem não conhece, é um cara que trabalhou no sistema bancário, conhece o sistema bancário por dentro, e ele fala que essas T-bills, esses títulos curtos de 2 semanas, são o que os bancos vão querer comprar, que é o que o Warren Buffett está fazendo. O Warren Buffett está vendendo diversas empresas, Apple e Bank of America e tudo, e tá botando em T-bills, em títulos curtos. E para relacionar também com o assunto da pizza do Bitcoin, o Warren Buffett está comprando Pizza Hut. Sabe por que ele está comprando Pizza Hut? Pizza Hut ou é Domino's? Não, é Pizza Hut. Eu acho que é uma forma dele falar que vai ter uma crise financeira. Porque num cenário de crise financeira, pizza é um alimento extremamente barato. Pizza é extremamente barato. E aí as pessoas mais pobres compram pizza. E aí o Warren Buffett está vendendo Apple, Bank of America e comprando pizza. Então é isso, pessoal. Por esse vídeo é isso. O Bitcoin ele é um derivativo do dólar, né? Tanto na parte da liquidez como ali no teorema da regressão da moeda, se a gente voltar. E é isso. Não tem o que fazer, é só chorar. O Bitcoin não surgiu em um processo ex nihilo através de escambo, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma citação aqui para fazer. Rothbard. A compreensão do teorema da regressão de Mises nos pouparia de numerosos esquemas impossíveis, alguns oferecidos por austríacos ou quase austríacos, para criar novos dinheiros ou unidades de moeda do nada, como o ducado, proposto por Friedrich Hayek, ou planos para separar unidades de conta da mídia de câmbio. O Rothbard aqui deu uma no Hayek. É que o Hayek ele queria fazer uma moeda que fosse uma cesta de commodities. E ele não queria usar o ouro e prata, e como o Rothbard, o Mises, o Jesus Werther Souto defende, ele queria fazer uma cesta de moedas. Eu posso abordar sobre isso no futuro, eu até gosto dessa ideia do Hayek, se fosse feito em um livre mercado, tipo, você deixasse cesta de moedas não, cesta de commodities, colocar ali trigo, soja, ouro, prata, cobre para competir, né? Eu até acho que seria legal, mas no final o ouro e a prata seriam escolhidos como moeda.
Então é isso, pessoal. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Olha só quantos minutos aí eu trouxe de conteúdo para vocês, trazendo citações, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal que a gente se vê mais aqui, tá? Até o próximo vídeo. Bebam água, bebam água.